Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá, doutores. Meu nome é Felipe Haberfeld. Eu estou aqui para falar hoje com vocês, acompanhado do Dr. Marlos Vilela, sobre a mudança da sua carreira do momento em que você é médico residente e você se torna médico especialista. E aí, Marlos, se apresenta aí pro pessoal, cara. Pessoal, então sou Marlos, sou médico geriatra, sou sócio aqui do Felipe na Haberfeld. E acho que é um tema bem relevante, bem prático de fato, que bate aquela, quando a gente forma tem isso, né? Então, bateu aquela noite de sabedoria que você era aluno, agora você é médico. E bate aquela segunda noite de sabedoria, poxa, eu era um generalista, agora eu sou um especialista aí. Porque o especialista na teoria e na prática, né? É aquele cara que é o topo da cadeia aí, ninguém resolveu aquele caso, para o Felipe neurologista, ninguém resolveu aquele caso neurológico, chamou o Felipe, se tu não souber, ferrou, não tem mais ninguém. Exato. Então é aquela, pra mim pelo menos, foi aquela noite de sabedoria mais tensa até. Nada de se comparar com quando você forma, né? Mas aquela responsabilidade bateu mesmo, assim. Então é importante entender o que a gente pode fazer, claro, na jornada, mas também nessa transição de carreira não, mas de generalista para especialista. Acho que vale, pessoal, um background importante, que é a gente entender que na jornada do paciente, o especialista geralmente é o último ponto. Conforme o Marlos falou, ele vem buscando um médico generalista que faz o atendimento, tenta entender a dor, faz uns ajustes, não funciona, aí faz uma coisa, não pega, vai no outro colega, especialista. Então o especialista, ele é o último ponto da jornada, mas isso não faz com que obrigatoriamente você não possa pedir ajuda. Vamos começar do começo. Eu, por exemplo, recebo alguns casos que são mais difíceis que eu mando para alguns colegas que são subespecializados. Isso acontece na sua prática, Marlos? Bastante. Eu acho que como geriatra, sou basicamente um especialista generalista, né? Então eu acabo vendo tudo do idoso, mas relevante o que você falou. A gente sempre tem que saber aquele ponto que você vai precisar de ajuda. Que você deve pedir ajuda, deve pensar sempre no melhor para a saúde desse paciente. Ninguém domina tudo, então é importante realmente. Mas realmente a expectativa do paciente é maior, né? Quando ela chega em você, poxa, ele é o neurologista, então ele vai saber tratar isso. Claro que ninguém sabe tudo, então às vezes você pede ajuda para um outro amigo neurologista, às vezes você pega ajuda para o geriatra, para algo neurológico, mas que é particular do idoso. Então na minha prática é bem comum, na verdade. Então a gente tenta na medicina geriátrica tratar o idoso como um todo, mas chega um ponto que tinha uma doença neurológica muito complexa que eu vou ter expertise realmente para tratar e conduzir ali sozinho. Vai precisar muito da ajuda do neurologista também. Então, essa interdisciplinaridade é importantíssima também na nossa prática e isso ajuda também nessa transição. Você vira um especialista, bate aquela responsabilidade mesmo, bate aquele medo, é normal, mas saber que você pode contar com outros bons profissionais para você pensar junto com aquele caso foi uma das coisas que me ajudou realmente a entrar nesse campo aí do especialista. Então, por exemplo, para o meu amigo que está lá do outro lado, você imagina que seja o seguinte, Paulo, você imagina que a humildade seja um fator preponderante para a gente conseguir levar com leveza esse momento da transição? Com certeza. Se você acha que sabe tudo, com certeza você vai, em algum momento, tomar um grande tombo aí na sua carreira. E muitas vezes o que é mais, até na nossa carreira médica, o que é mais perigoso é que essa falta de humildade mesmo, de saber o seu limite, muitas vezes leva a consequências graves para os pacientes. Então, se insistir em algo que você às vezes acha que sabe, não pedir ajuda, pode levar o paciente a ter uma doença grave ou até ter desfechos mais negativos ainda. Então, humildade é uma palavra importante aí. E é muito difícil a gente não saber o que a gente não sabe, né? Eu gosto muito de uma frase que você me disse uma vez, pessoal, frase do Mário Barreto, né, aquele professor da oitava? Acho que era dele. Mário Barreto, que ele falava o seguinte, o médico é igual um pescador. E o tamanho da rede, quanto menor a rede, maior o conhecimento do médico. Há peixes que sempre vão passar, peixes pequenos que o seu conhecimento não vai pegar, mas os peixes grandes você tem que pegar. Então, quando você se torna um especialista, na sua área de especialidade, na sua expertise, os grandes temas você vai ter que dominar e não tem jeito, até porque faz parte da formação daquela especialidade. No entanto, os temas mais restritos, mais específicos, mais selecionados, às vezes realmente você vai precisar de uma ajuda. Mas assim, Marlos, em cunhos práticos, como é que foi o dia que você falou assim, deixei de ser um residente de geriatria e me tornei um geriatra? Como é que foi? Acho que no começo a gente mesmo bota uma expectativa grande, vai mudar muita coisa, e na prática não muda muita coisa, né?
Claro que vão se abrir portas diferentes, então, como você é residente, enfim, quando você é residente de clínica, geriatria para fazer duas coisas, neurologia você faz direto, você é residente, você é chamado para alguns plantões, enfim, alguns locais, que você vai ter, talvez, a responsabilidade é sempre grande, né, mas talvez a responsabilidade menor do que quando você está formado. Às vezes você passou por isso, né? Eu também, às vezes você vai ser chamado para ser o responsável daquela disciplina naquele hospital. Então, abre portas diferentes, melhores, a meu ver. Você consegue pôr em prática o que você aprendeu. Mas assim, imediatamente pós-formatura não muda de fato tanta coisa na prática, mas internamente mudou bastante coisa. Assim. Realmente bateu a responsabilidade, bateu a vontade de tentar aprender mais sobre aquilo para poder conduzir os pacientes da melhor forma possível. É interessante, pessoal, que vocês conseguem perceber o seguinte, né? Não sei se você conseguiu perceber isso, mas eu percebo com muita leveza, muita tranquilidade. O bom residente, o cara que se dedicou durante a residência, ele tem uma transição quase atraumática. É muito menos traumática a transição para ser um especialista. Por quê? Porque esse bom residente, geralmente, ele já entra numa equipe de um professor, ele já entra num serviço. Então, quando ele termina a residência, ele não sai distribuindo o currículo igual um desesperado, ele já tem mais ou menos o caminho das pedras. E realmente ele já consegue trabalhar naquela especialidade, pegando os grandes temas, com muito mais tranquilidade. Então, se você hoje é um residente que está nos ouvindo, dedique-se à sua residência, seja um bom médico residente para ser um bom médico especialista. Óbvio que você não vai saber de tudo, mas se você for um bom residente, muito provavelmente, conforme o Marlos falou, o networking da residência vai te trazer bons papéis como médico especialista. Tem algum exemplo disso na sua carreira, Marlos? Só complementando, daí está até a importância, falando um pouco da minha parte, como eu tive que fazer 2 residências, então você faz a clínica médica, você faz a geriatria, como outras são assim também, gastroenterologia, cardiologia, daí também está importante você se dedicar para passar para o local de referência. Porque você vai ter, claro, eu sou um cara que confio muito no quem faz a faculdade, quem faz a residência é a pessoa. Então tenho colegas muito bons que fizeram lá o Unirio com a gente, que é a Universidade Federal. Tenho colegas muito bons também que fizeram faculdades que não são federais, que às vezes você pode pensar, poxa, não sei se vai ter uma formação boa, e tem. Então tem colegas que fizeram residência, locais que talvez não são referência, outros que fizeram referência. Então, o que vai importar é isso, quem é você, quanto você se dedicou naquela faculdade, naquela residência. Agora, de fato, Felipe fez neurologia, que é acesso direto, eu fiz depois geriatria. Faz diferença eu me esforçar e passar para um lugar de referência? De fato, vai fazer. Eu vou ter talvez mais oportunidades de ver coisas na minha carreira de especialista, mas eu vou ter mais network, de fato, aqueles médicos, professores muitas vezes, que são referências na área, vão estar naquele lugar de referência. Então, facilita também nessa transição você ter feito a sua última residência, no caso, ou a primeira, mas que seja a residência final, a residência especialista, no lugar de referência na área. Então, isso é importante também. Então, um adendo aí a isso. Reforçando, vale muito a pena se esforçar desde o começo, entender que você entrou, agora eu sou residente de geriatria, eu vou ter 2 anos de residência, mas eu tenho que me ver como especialista já ali, porque as pessoas do hospital te veem assim. E se dedicar nesse tema realmente facilita muito. Na prática foi assim, de fato. Eu tive a oportunidade de fazer residência em São Paulo, geriatria, e de fato a maioria da minha turma era uma turma bem esforçada, e o pessoal já foi saindo encaminhado para o professor que gostou mais de um e já levou para uma equipe. Então ele fez aquele network, mostrou no dia a dia. Você tem 2 anos para conhecer aquele residente, né? Então você sabe quem realmente a tendência a ter uma carreira aí de mais dedicação, de mais importância aí com o paciente. Então os professores sabem, eles veem. E lá no meu serviço era um serviço muito grande de geriatria, então tinham vários professores e por isso tinha muito network, e por isso muitos de nós conseguimos já sair da residência com locais específicos de referência bons que pudessem ajudar nessa transição. Então, na prática não tenho um exemplo, tenho vários, na verdade. Basicamente minha turma toda acabou se encaminhando para locais bons aí por isso, por ter se dedicado. Então, pessoal, é mais um exemplo de que se você se dedica para entrar numa residência de referência, isso faz com que o seu futuro seja também menos traumático. Eu tenho uma frase que os mineiros usam e que eu gosto muito, que é: junto dos bons nós fica melhor. E é verdade, cara. Quando você está com os melhores especialistas ali, você está vendo aquele professor que você leu um capítulo de livro e estava o nome do cara, e você está ali com ele na prática, e ele vê que você se esforça, que você conhece o capítulo dele, que você quer ver o paciente, que você dedica-se ao paciente, que você quer que seu paciente fique melhor, com certeza fica mais fácil essa transição. E assim, Marlos, você acha que o cara que está terminando a residência agora,
ele já tem que montar um consultório com estrutura, com secretária, com tudo dele? Ou você acha que ter um coworking médico é uma boa caminhada, uma boa saída? Ou você acha que tem que se juntar com outros médicos e montar esse consultório? Qual que você acha que é o caminho menos traumático e qual o caminho que supostamente seria o mais traumático para você? Eu acho que, ainda mais pensando em área clínica, né? Área cirúrgica muda um pouquinho, né? Mas pensando em área clínica, de fato a maioria dos médicos tem o objetivo, quando você faz algo clínico, de ter o seu consultório, de ter seus pacientes, de ser dono da sua agenda de fato. E por experiência própria acaba sendo muito traumático mesmo você tentar fazer isso tudo do zero. Você tem que ver várias variáveis e nesse meio tempo você está sendo chamado para hospitais. De fato, não dá para você de cara querer que o seu consultório seja o seu ganha-pão. É uma coisa que demora, tem uma regra aí de alguns anos até você ter um consultório rentável a ponto de conseguir passar as suas contas e tudo mais. Até uma das minhas referências lá da geriatria na residência, ela tinha uma dica que ela dava pra gente. Então, que o consultório, a princípio, demorava em média uns 5 anos para você ter um retorno realmente financeiro bom, e que nesse meio tempo seria bom você ter um emprego que pagasse suas contas e, de fato, para poder se dedicar o seu tempo livre ao consultório. Então, isso mostra um pouco como é que é a prática do recém-especialista. Você vai ter, não que o consultório não seja prioridade, tem que ser, mas você vai ter no início menos tempo para ele e mais tempo para realmente esses outros empregos que você ganha experiência, ganhar paciente também, angariar paciente. Então, como você tem menos tempo no início, isso falando por mim, fica muito mais difícil montar tudo do zero. Então, você podendo ter essa possibilidade de ter um cowork já com tudo, já com sua agenda, já com uma secretária treinada, para você só chegar e atender e ser aquele local que você vai referenciar seus pacientes. Isso acontece, você sabe, você está no hospital vendo um paciente, e doutor, gostei de você, onde é que você tem consultório? E não tem, estou montando, estou contratando alguém. Você tem, tenho aqui esse horário, esse dia. Assim que você começa a crescer seu consultório, a captar pacientes, confiando no seu trabalho do dia a dia. Então, de fato, se eu tivesse isso lá atrás, teria me facilitado muito já ter realmente o cowork. Então, hoje vendo, acho que é a principal, o meio de realmente começar e manter esse consultório. Eu estava falando com o pessoal que no episódio de empreendedorismo para médicos, geralmente tudo que a gente faz que precisa trazer clientes, pacientes, eu prefiro pacientes, não gosto muito de cliente não, mas trazer pessoas que vão pagar pelo seu serviço, o mais comum do trajeto são os 2 pés, um pé em cada canoa, né? Um pé pagando suas contas, outro pé indo aqui na canoinha, até o momento em que o consultório acelera e realmente ele se torna a sua fonte principal de receita, e aí você consegue abrir mão do hospital. E assim, o que eu vejo é que, por que o coworking, por que não eu alugar um horário? Eu penso que quando você aluga um horário de um lugar onde ninguém conhece ninguém, você perde um poder extremamente forte, que é a indicação ativa de network qualificado. Então, por exemplo, você veio atender aqui na sala da Barra da Tijuca do Marlos. Ele fala, poxa, mas na terça-feira atende um gastroenterologista aqui, de nome tal, de boa formação, e já referencia. A chance de conversão desse paciente é muito maior, porque a gente já sabe o que mais converte paciente. Indicação de familiares. Segundo, indicação de médicos especialistas nos quais o paciente confia. Então, realmente, essa construção de uma jornada de networking qualificado me parece um diferencial para quem está terminando a residência e vai começar como médico especialista. Assim, Marcos, partindo para o final aqui, você gostaria de deixar uma mensagem para o médico residente que está lá do outro lado, ou para o médico que agora está começando a sua carreira como especialista, uma dica para ele colocar em prática, para ser mais tranquila essa transição? Cara, acho que é difícil falar uma mensagem sobre isso. Acho que é tudo que a gente falou, mas assim, condensando, eu acho que se esforçar realmente, a gente está falando já que quem terminou a residência, mas assim, ter se esforçado nessa residência, ter feito bons networks nessa residência, tentar de fato, como eu falei, arruma um local que vai pagar suas contas, que claro, idealmente seja um local bom, que você goste de trabalhar. Geralmente na nossa prática é mais hospital, na geriatria eu tenho até home care, enfim, tem outras coisas, mas acho que é muito válido, se você pensa realmente em ter um consultório, que eu acho que a maioria dos clínicos pensa, você já começar o consultório ou ter pelo menos o seu horário específico ali logo no seu início. Porque eu, parte que eu falei que eu vim de São Paulo, então fiz a geriatria lá e já tinha plano de voltar para o Rio, então no meu ano, eu fiquei um ano trabalhando lá, no meu ano trabalhando eu perdi muito paciente, porque como eu sabia que eu ia voltar, eu não abri um horário de consultório ali, então muitos pacientes pediam indicação para mim e eu não tinha. Então acho que vale muito a pena essa transição ser mais facilitada, você já ter o seu horário de consultório, mesmo que não tenha muitos pacientes, você usa aquele horário para estudar, você usa aquele horário para fazer teleconsultas, enfim,
mas muitas vezes o paciente vai ver seu trabalho em outros locais e vai querer acompanhar com você. Então, acho que vale a pena você ter já em paralelo isso da Canoa que você falou, aquele seu horário de consultório, isso torna mais fácil aí essa captação de pacientes e mostrar realmente seu diferencial de trabalho para eles. Então, pessoal, para finalizarmos, eu gosto muito de uma frase. No empreendedorismo tem uma frase que eu não gosto, que é fake it until you make it. Para mim, quando a gente é médico, é make it until you really make it. Então, marca lá o teu horário no consultório, senta, estuda, mas atende o paciente. A primeira consulta, às vezes, eu lembro que eu fechava horário de 2, 3, 4 horas e eu atendia 2 pacientes. Cada paciente 2 horas, dedicado, estudando, aquela anamnese longa, conversa, entende. Tem paciente que fica cansado, tem paciente que não, mas te aumenta muito a oportunidade de fazer um atendimento de qualidade e de ser um nice guy, ser um médico legal, ser um médico que consegue fazer com que o paciente se sinta à vontade e se sinta seguro nas suas mãos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.